Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, de um fundo imobiliário que acabou disparando 8%, a respeito da Natura e da disparada em 15% nas suas ações, tratar aqui dos resultados do Banco ABC, da recomendação de compra envolvendo a Cosan, realizada pela XP, e também aqui da disparada nas ações de AS Brasil nos últimos dias, em razão de um rumor envolvendo suposto fechamento de capital pretendido pela AS Brasil. Será que isso vai acontecer? Faz sentido já vender a ação? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa está avançando bastante, alta de 1,22% no momento que eu gravo esse vídeo. Nós temos Vale subindo 0,89%, Petrobras 0,57%, só que as ações com grande impacto nessa alta são as ações do varejo. Veja que Magazine Luiza subindo 7,49% e a Via Varejo 5,56%. Isso acaba ocorrendo porque cada vez mais o mercado está projetando, ao menos para o último trimestre desse ano, queda nos juros. E quando os juros caem, o custo do dinheiro fica mais baixo e isso favorece a expansão de crédito, favorecendo também um maior consumo para as varejistas. Então é por isso que elas estão subindo mais, até porque elas caíram muito mais que as outras nos últimos meses. E nesse sentido, temos aqui um fundo imobiliário de papel disparando 8%, na verdade, nesse momento está subindo quase 10%, é o DEVA11. Por quê? Um primeiro ponto é obviamente estrutural. Como assim? A maior parte da carteira do DEVA11 é composta por ativos indexados ao IPCA, CRIs indexados ao IPCA. Por conta disso, como o mercado já projeta uma queda nos juros, consequentemente, alguma alta no IPCA, que acabou ficando muito abaixo da sua média histórica nos últimos 12 meses, sua média de 6%, e o IPCA está em 4,65%, o mercado para e pensa o seguinte: bom, se o DEVA11 teve toda essa queda aqui atrelada a uma queda forte no IPCA e, em razão da queda dos juros, é provável que o IPCA acabe subindo, o DEVA11 passará a receber rendimentos maiores novamente. Não naqueles patamares anteriores que justificaram uma alta tão expressiva e até maluca em DEVA11, mas sim alguma alta nesses rendimentos, justificando alguma compra, isso na visão do mercado. Mas o grande motivo que justificou essa alta é por conta do recente anúncio de dividendo realizado pelo DEVA11 em abril. Em razão da inadimplência alta de uma série de CRIs, o fundo reduziu o repasse aos investidores e agora ele se travou de novo com o pagamento de proventos no mês de maio. Dessa forma, no próximo dia 15, o fundo vai pagar 85 centavos por cota, acima do rendimento de 70 centavos por cota do mês anterior. Contudo, ainda o dividendo não chegou a 90 centavos conforme março e 1,10 igual a fevereiro. Então você percebe que o efeito clientela aqui é muito evidente, simplesmente porque houve um aumento da ordem de 15 centavos de um dividendo para outro, de um mês para outro. Isso fez com que a cota subisse quase 10%. Cuidado então com o efeito de manada. Não é assim que se posiciona em um ativo. Simplesmente porque ele destravou um dividendo você vai sair comprando loucamente. Não. É preciso estudar os fundamentos, entender a tese e ver se faz sentido para a sua carteira. Em relação à Natura, a ação acabou disparando mesmo após um resultado bem ruim, com um prejuízo líquido de 652 milhões de reais no primeiro tri, com uma leve alta de 1,4%. O EBITDA da empresa, que é o lucro operacional, ficou em 841 milhões de reais, alta de 41%. A receita teve queda de 2,8% em 8 bilhões. Então veja, uma empresa que tem uma receita de 8 bilhões, vende bastante. É uma empresa que tem um prejuízo bem elevado. Falta de eficiência evidente nessa empresa. Fiz até um vídeo detalhando os principais problemas da Natura, que hoje vem subindo 15%, mas cujas ações caíram 17% nos últimos 12 meses e, desde o seu topo a R$60, já acumula uma queda de 81% agora, sendo que nos últimos 5 anos só deu prejuízo para os seus acionistas. E o mercado acaba comprando a ação porque ele verificou uma leve melhora. Segundo a XP, os números foram melhores do que os períodos anteriores, mas ainda assim mistos, com expansão da margem bruta em todas as unidades do negócio, assim como dinâmica sólida de produtividade, mas com queda na base de representantes por conta de ajustes e receita pressionada pela The Body Shop. O seu CEO afirmou que o ano de 2023 deve ser mais um ano desafiador para a empresa, mas que os números do primeiro tri sinalizam que a empresa está na direção correta. O CFO espera que as margens acabem
subindo. Para o Itaú BBA, a receita líquida foi abaixo das projeções, mas o EBITDA veio acima das expectativas. Então não foi um resultado considerado muito ruim pelo mercado, por isso as ações dispararam, mas ainda assim foi prejuízo. E veja que hoje a empresa tem uma margem líquida negativa e continua dessa maneira, razão pela qual eu particularmente fico de fora da Natura. E cuidado ao especular uma recuperação, você pode cair em alguma armadilha. Continuando aqui em relação ao Banco ABC, ele teve um lucro líquido recorrente de 190 milhões de reais. Foi uma leve alta de 3,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Pegando-se aqui os destaques do período para o Banco ABC, você verifica o seguinte, que houve sim uma alta no lucro reportado pelo banco, mas houve uma queda em relação ao quarto trimestre de 2022. Então se você comparar de um trimestre para outro, houve uma queda, mas uma alta em relação ao mesmo período do ano anterior, já capturando o impacto isolado de uma empresa do segmento Corporate e Investment Banking, que é Americanas, que teve seu provisionamento majorado de 30% para 70%. Então veja que a questão da Americanas já foi resolvida no banco e mesmo assim manteve um sólido balanço. O ROI do banco foi de 14,4%, mas se você excluir a despesa com provisão, que não é culpa, na minha visão, até porque atingiu o mercado todo do Banco ABC, que foi o caso Americanas, o ROI seria superior a 15%. Excelente ROI. Houve expansão da margem com clientes. Esse é o 15º trimestre consecutivo denotando eficiência no banco. As operações com atraso acima de 90 dias, que é a inadimplência acima de 90 dias, encerraram o trimestre em 0,6% da carteira. Olha só que controle de riscos possui o Banco ABC. E destaques aos segmentos de Corporate Banking, Investment Banking, que pega aqui justamente as grandes empresas, que possuem ali um faturamento de pelo menos 2 bilhões ano. A companhia também fornece crédito para as médias empresas, com faturamento anual mínimo de 30 milhões de reais. O lucro por ação acabou ficando em 86 centavos. Veja que o lucro ficou em 190 milhões, no primeiro trimestre de 2022 foi de 183 milhões e no quarto trimestre 197 milhões. Como foi aumentada a despesa com provisão, se justifica totalmente essa queda pequenininha nos lucros. Veja que o patrimônio líquido cresceu. Em razão disso, a relação valor de mercado ou preço sobre o valor patrimonial ficou em 0,70. Com esse lucro por ação de 86 centavos, se eu projetar para 4 meses, eu teria 3,45 por ação. 3,45 por ação, se eu pegar a cotação atual do Banco ABC, 16,86, isso quer dizer o quê? 16,90 dividido por 3,45, você tem aí um PL projetado abaixo de 5 vezes lucro para Banco ABC. Historicamente, o banco negociou APLs bem maiores. Por isso, na minha visão, o banco segue muito barato. Sendo que se o banco pagar ali 1,20 por ação e você dividir pela cotação de 16,90, você vai ter um dividend yield de 7,15%. 8% eu projeto aproximadamente nesses preços. Dessa forma, um preço teto razoável em Banco ABC seria R$20. Eu, diante da margem de segurança, deixo em 18,50. Só mais um ponto, a receita com serviços do Banco ABC acabou caindo, que é essa receita aqui. Acontece que a receita com seguros acabou subindo e isso vem acontecendo sistematicamente. A operação de seguros do Banco ABC, que surgiu em 2021, vem crescendo fortemente, se beneficiando desse mercado aquecido de seguros. Outro ponto positivo que eu destacaria aqui no Banco ABC é o seguinte: redução de outras despesas administrativas, só denotando que o banco tem controle de custos rigoroso. Sendo assim, fundamentos mantidos nesse trimestre, sigo firme com a minha posição em Banco ABC, atualmente em 2.000 ações, a um preço médio de R$16,44. Sem a ancoragem no preço médio, que só serve para fins tributários. Prosseguindo aqui em relação a Cosan, a XP acabou recomendando compra da ação CESAM 3. É uma pequena posição que eu tenho aqui na minha carteira de ações, 300 ações apenas, estou perdendo 7%. Ocorre que a ação vem acumulando uma queda relevante nos últimos 12 meses, negociando numa região de preço ainda descontada na minha visão. Acontece que a Cosan ela tem um fator de risco que é o seu endividamento, um risco mais elevado. A relação dívida líquida sobre o EBIT é de 5 vezes, sobre o EBITDA 4 vezes. Isso faz o mercado ficar um pouco mais reticente e exigir um prêmio de risco maior, e para você exigir um prêmio de risco maior, você deprecia a cotação. Acontece que na visão da XP, a ação da Cosan nesses patamares teria um potencial de alta de mais de 100%. As ações acabaram subindo 2,49% na presente data em razão disso. O BTG, conforme o último relatório de março de 2023, você consegue acessar o relatório do BTG indo aqui em Produtos, Research 360 graus. Para abrir conta no BTG e conseguir
corretagem grátis, eu deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E veja que segundo o BTG, o preço-alvo seria de R$30, com o preço da ação a 15. Então veja que o BTG, assim como a XP, entende que há um potencial de alta na Cosan de mais de 100%. Estaria então, na visão dessas duas instituições financeiras, um enorme desconto e uma enorme margem de segurança para a Cosan nas cotações atuais. E o preço-alvo da XP é de R$ 31,80 para o final de 2023. Os analistas da XP apontam que a tese de investimento pode ser resumida da seguinte maneira: uma plataforma diversificada de ativos únicos e irreplicáveis, ou seja, ao investir em Cosan, você tem ali Raizen, Vale, Compass, Rumo, Moove e a própria Cosan Investimentos. Um histórico excepcional de alocação eficiente de capital, concordo plenamente com a XP nos dois argumentos. Uma mentalidade de longo prazo, certamente até por isso que, como a Cosan atua como uma holding empresário, ela acaba se endividando mais. Contudo, não é uma mera holding de investimentos como acontece com a Itaúsa. Então os argumentos aqui são corretos na minha visão. No entanto, os analistas da XP reiteram que a Cosan é um caso difícil de ser analisado, é difícil de ser entendível até mesmo pelo mercado. Por isso, eu diria que não poderia ocupar uma posição muito grande da sua carteira Cosan, porque o mercado tem dificuldade em chegar ao valor intrínseco da Cosan, principalmente porque há muito tempo ela vem realizando fortes investimentos e ainda não destravou relevantes dividendos, e o mercado acaba ficando um pouco reticente em relação a isso. Mas é um caso de paciência. De qualquer forma, abaixo de R$16, na minha visão, Cosan realmente ficou bem interessante. Mas estou focando em outras ações, porque estou mais focado em dividendos no presente momento. E na visão do BTG, a alavancagem alta da Cosan já chegou praticamente no seu pico, ou seja, dificilmente o endividamento vai crescer, e com a projeção de queda dos juros brasileiros para o fim do ano, a tendência é que de fato a Cosan finalmente possa respirar. Por fim, em relação à AS Brasil, que já fez aqui a sua correção de mercado, acabou subindo bastante e já voltou aqui para uma alta mais dentro da realidade. Isso ocorre após uma especulação de que a empresa estaria querendo fechar o seu capital. Como assim? Saiu uma notícia no jornal Valor Econômico com a seguinte manchete: a AS contrata Itaú BBA para buscar sócio no Brasil. Nessa matéria consta que a AS Brasil contratou Itaú BBA para assessorá-la na busca de um sócio para injetar capital na companhia, e que uma das consequências dessa injeção de capital seria um processo de fechamento de capital, como nós vimos recentemente a intenção da Energias do Brasil fazer o mesmo movimento. Então você está percebendo que empresas de energia elétrica estão, diante do cenário atual brasileiro, querendo eventualmente fechar capital, o que seria mais benéfico para a empresa e seus controladores. E aí, em comunicado, a AS Brasil afirmou que, diante da crescente demanda por energia de fontes renováveis e o grande potencial do Brasil para projetos eólicos e solares, a companhia e seu acionista controlador seguem com seu plano de crescimento consistente e acelerado no país. Aí abre aspas: sendo assim, as partes avaliam constantemente alternativas de financiamento da sua estratégia de crescimento, não tendo, até o momento, contudo, definido qualquer alternativa para tanto. A ação então chegou a disparar 9%, indo a 12,35. Se você pegar aqui esse fundo de 10,20 no dia 19 de abril, a ação em menos de um mês subiu mais de 20%, uma alta muito forte para uma ação que não costuma ter grandes movimentos como a AS Brasil, porque esse rumor, muitos acabam tendo ciência dele antes que o mercado saiba. Então é praticamente impossível evitar o insider trading. De qualquer forma, para o acionista de longo prazo, que não fica querendo especular o melhor momento, comprou aqui, enquanto a ação ficou andando de lado por muito tempo, comprando aí perto dos R$10, que foi um excelente preço para a montagem de posição na AS Brasil. Eu mesmo acabei acumulando 500 açõezinhas de AS Brasil, acabei conseguindo uma valorização de quase 30% a um preço médio de R$10. Só não acumulei mais ações porque, diante do alto endividamento e que os frutos dos investimentos de AS Brasil começariam a aparecer em 2024, eu preferi ir com mais cautela, comprando devagarzinho, mas diante desse rumor, as ações acabaram disparando. Acontece, é completamente imprevisível. De qualquer forma, percebemos que não houve confirmação nenhuma ainda, mas o rumor é razoável e segue a mesma tendência que a gente viu com Energias do Brasil. Alô, então chegou a hora de vender a AS Brasil. Eu não irei fazer isso, porque como ainda é um mero rumor, eu não vou me desfazer da posição, vai que a empresa simplesmente desiste dessa ideia. Caso de fato haja uma confirmação, aí sim vou vender as minhas ações de AS Brasil. No mais, nós percebemos aqui nos resultados de AS Brasil uma leve melhora. Por quê? Veja que a receita líquida já começou a crescer, saindo de
menos de 700 milhões de reais para quase 800 milhões de reais de um trimestre para outro, uma alta de 16,2%. E quando uma empresa está em crescimento, a gente olha para a receita, não para o lucro, porque na fase de crescimento é muito difícil a empresa reportar melhora no seu lucro. Ela vai reportar melhora no item receita líquida, que é justamente seu volume de vendas, seu volume de produção. Veja que o EBITDA, que é o lucro operacional, teve alta também, subindo 32,5%. Ou seja, a empresa já está demonstrando os frutos de todo o seu alto investimento que gerou uma alta alavancagem. Então isso também reforça a alta nas ações. Só que o fechamento de capital acaba sendo ruim porque, se realmente ocorrer, significa que a empresa não quer mais a gente como sócio aí. Eu acabo saindo. Lucro líquido, no entanto, acabou caindo quase 15%, saindo de 70 milhões para 60 milhões. Com os ajustes, você teria ali 67 milhões de lucro, ainda assim uma queda de quase 15%. Então veja que ainda o que está pesando na empresa são os itens depois do EBITDA. Veja que a companhia acabou sofrendo um pouco com a inflação, aumento de custos, reduzindo ali resultado final. Alguns itens aqui recorrentes de despesa com pessoal em função do aumento do quadro de funcionários, serviço de auditoria e honorários jurídicos. Dessa forma que você teve aqui custos e despesas operacionais saindo de 129 milhões no ano passado para 153. Ainda assim o EBITDA foi mais alto, isso é muito positivo. A dívida obviamente cresceu, isso aumenta as despesas com juros, mas isso aqui já era esperado pelo mercado, por isso que não acabou gerando queda nas ações. Então veja aqui, despesas financeiras são as despesas com juros. Saíram de menos 24 milhões para menos 65 milhões, houve um aumento substancial. Resultado financeiro aqui teve uma piora, tudo isso reforçou então um resultado final inferior. Por isso o lucro por ação ficou menor do que no mesmo período do ano passado. Mas o que importa é, a empresa conseguiu melhorar o seu EBITDA e sua margem EBITDA, aumentar a sua receita e dar uma estabilizada nos seus resultados. Muito provável então que em 2024 a gente comece a ver melhora, inclusive, dos seus lucros. Por isso, de novo, manterei a S Brasil no meu portfólio, aguardarei eventual confirmação e fechamento de capital. Por enquanto vou ficar apenas quieto, não vou comprar agora com toda essa disparada. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, inclusive sobre a estratégia do Earning Yield. Você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, 10 aulas gravadas e até mesmo aulas de indicadores da análise fundamentalista, como investir no exterior, essa aula completa sobre Bitcoin e muito mais. Ou se você preferir, você pode ter consultoria individual comigo. Sou consultor de valores mobiliários, analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira de investimentos, analisar o seu portfólio, seja em vídeo, via reunião individual comigo, não é reunião em grupo, ou até mesmo por escrito se você assim preferir. Para contratar os meus serviços, basta você enviar uma mensagem pelo Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desse rumor envolvendo eventual fechamento de capital com a S Brasil. Você possui ela em carteira, continua mantendo ou acabou vendendo? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!